Champagne in showers, on a shrimp and lobster towers, but it's you that gets devoured. Ooh, when you do what you do. E aí, pessoal? You give me a superpower. Together the world will be ours. Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí pra gente bater um papo. Por enquanto, curta a música. Boa noite, boa noite. Carol, Walter, Adriane, Cledson. Bora entrar, pessoal, bora entrar. Bora falar de VSM, que isso é o que conta aqui. Olha os caras me rotulando aí, ó. Cara, eu sou um cara apaixonado sempre. Se ser apaixonado sempre é ser bupil, eu sou o Master Bupil, então, cara. Olha isso. Olha esse maluco cantando. Mas vocês gostaram disso aqui da última vez, quer ver, ó? Olha isso. Olha o que vocês gostaram aí, ó. It's 7 o'clock and I'm in my cruising the streets. Oh yeah, I got a real pretty little thing in the cricket lounge for me. Olha, hoje eu quero abrir aqui pra vocês, pra gente poder falar sobre dúvidas. Então já prepare aí a sua pergunta, hein? Já prepare a sua pergunta. Bora, bora. Quem tiver com vinho aí já pega. Aqui as nossas lives são regadas a vinho. Ó, só porque você elogiou, tá vendo, ó? Peraí, cara, não me ferra. De novo. Alguma coisa de errado não deu certo aqui. Vamos ver se vai agora. Vamos ver se vai agora, porque eu não desisto nunca, certo? Vamos ver se vai. Ah, entendi o que estava acontecendo aqui. Vamos ver. É isso. Voltou. Não desista. Aguenta mais 2 minutos, a gente já começa aí. 2 minutos. É isso aí, Duda. Já abre aí e traz. Não, meu vinho é com álcool mesmo. Vinho sem álcool não é vinho, certo? Muito embora eu acho que por um acaso vinho é bebida. Vinho pra mim é cultura líquida. Boa noite, Plínio. Olha isso. Eu coloco a mão, dá alguma coisa. Mais 1 minuto, tá? A gente já começa. Já avisa o amigo aí, já avisa o amigo.
Boa noite, Marcial. Fala, Ju. Que hora que é aí na Suíça, Ju? E chega, e vamos lá pro que interessa. Muito boa noite a todos. Eu queria aí agradecer a todo mundo que está aqui comigo hoje. Eu pensei em abrir essa live para a gente poder tirar dúvidas, falar um pouco sobre o nosso tema. Eu queria tratar aqui o tema que eu tenho falado recorrentemente. Já dizer a vocês que o livro 2 está quase saindo do forno. É um livro que eu vou falar só sobre mentalidade de alto valor. Vou desdobrar a parte de mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. Então aguarde. Eu tenho a expectativa que daqui a 30, 40 dias no máximo, ele esteja impresso na minha mão para poder começar a compartilhar com vocês aí. Daqui a 30 dias, sem dúvida, na Amazon. Eu fiquei feliz pra caramba ontem quando eu entrei na Amazon e eu vi que eu tô vendendo o livro lá a rodo. Nem tinha essa noção. Eu tava muito mais pautado. Ó, Ju, é a meia-noite lá, ela tá lá na Suíça. Eu tava pensando que eu tava vendendo mais o livro físico e eu tô vendendo pra caramba o livro digital na Amazon. Inclusive eu tive aí no top 3 de vendas esses dias atrás. Muito, muito legal, muito legal. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero falar com vocês sobre mentalidade de alto valor. Vamos só relembrar o conceito para a gente poder ficar todo mundo alinhado aqui, entendendo do que se trata, né? Quando eu falo de mentalidade de alto valor, a gente está falando é sobre ser e não necessariamente sobre ter. Lembram disso? Então, não é sobre ser, não é sobre ter, desculpe. É sobre ser. Ou seja, eu não estou falando parecer, eu estou falando ser. E aqui entra uma coisa que é fundamental para todos vocês entenderem. As pessoas me perguntam bastante sobre o que é o VSM. Para quem está começando hoje aí e não me conhece, eu entrei no mercado aqui falando sobre esse tema. Eu tenho um livro onde eu falo sobre valor sexual de mercado. Tenho ele em 2 versões, uma versão ilustrada e uma versão sem ilustração. E estou soltando agora no próximo mês o livro 2, que fala de mentalidade de alto valor. Essa metodologia, esse tema, essa ciência que trata, dentro da antropologia, que trata o assunto chamado VSM, ele fala sobre as inter-relações entre homens e mulheres, e a expectativa que se tem é que nós possamos entender como funciona a relação entre homem e mulher. Qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. E esse papel do homem e o papel da mulher, ele está muito baseado no processo evolutivo. Ou seja, desde quando o mundo é mundo, estamos falando aí de alguma coisa como 250 mil anos atrás, onde nasce a espécie Homo, de lá para cá a gente vem evoluindo, só que algumas coisas são fundantes, algumas coisas são exatamente como eram lá atrás. E é pouco sobre isso que trata o assunto VSM. Na semana passada eu lancei um curso sobre VSM. A expectativa é que lá, se eu não me engano, são 27 aulas no total. Nessas 27 aulas eu pudesse ali descortinar para vocês o que é o VSM, quais são os impactos do VSM na minha postura, quais são os impactos do VSM numa figura que a gente chama de macho alfa, uma outra figura que a gente chama de beta, uma terceira figura que eu não sei se vocês conhecem, que é o Keeper. O Keeper é uma figura muito emblemática e lá no meu curso e aqui no livro também, eu gastei um bom tempo falando sobre ele, porque, na minha opinião, o Keeper é o cara que construiu, que colaborou para a construção da sociedade tal qual a gente tem hoje. Não foi o Alfa, não foi o Beta. Quem construiu a sociedade tal qual a gente tem hoje foi uma figura chamada Keeper. Esse cara é o cara mais incompreendido da história e ele, por definição, é um cara que não sobrevive em si mesmo. Porque o Keeper é o cara que guardava tanto a masculinidade alfa, mas também a masculinidade beta. Respondam para mim aqui nos comentários.
Quem conhece a figura do keeper? Quem conhece coloca sim, quem não conhece coloca não. Deixa eu ver a maioria das pessoas se conhecem ou não conhecem o keeper. Grande Renata Maiorano. Renata Maiorano cresceu comigo lá na Zona Leste, viveu as histórias comigo desde pequenininho. Grande prima do coração aí. Saudade de você. Acho que ela mora na Itália hoje, se eu não me engano. Olha lá. Não. Quem aqui conhece o keeper ou não conhece? Se conhece, coloca sim. Se não conhece, coloca não. Deixa eu ver se eu preciso investir um pouco de tempo falando para vocês sobre ele ou se é uma coisa conhecida para vocês. Acho que tá meio a meio, né? Amanda, eu mando o livro autografado sim. No nome de quem comprou. Eu acho que você comprou, não comprou? Eu 100% dos livros que eu mando, eu faço dedicatória. Enquanto eu puder, eu vou fazer. E eu vou explicar por que eu faço isso. Eu ensino às empresas, a minha principal atividade, de onde eu sou remunerado, de onde eu ganho meu dinheiro mesmo, é o mundo das consultorias. Eu sou consultor empresarial, atendo grandes empresas aí. E uma das coisas que eu ensino às empresas é que elas precisam ter contato mais próximo com seus clientes. O que significa esse contato mais próximo com o cliente? Entender as necessidades do cliente. Em 1980, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, nos anos 60 para 70, onde começam a nascer os bancos aqui no Brasil, etc., como é que era a relação com o cliente? Eu era uma empresa, eu colocava um produto para vender e dane-se se o cliente ia querer ou não. Porque tudo que eu colocava, o cliente não tinha opção, ele simplesmente comprava, ponto. O cliente não pensava, ele não tinha poder de barganha, ele não tinha a opção de 2 ou 3 lugares. O cliente simplesmente ia lá e comprava. O problema é que com o que nós chamamos de nova economia, inclusive eu sou um TDAH do cacete, eu tenho metade de um livro sobre nova economia escrito, eu pulei esse livro, eu tenho ele antes do VSM, eu pulei esse livro para escrever VSM, estou agora finalizando o livro 2 de Mentalidade de Alto Valor, MAVE, e não terminei o livro de nova economia, mas ok, forget about. Então, lá atrás, as empresas elas colocavam produtos e os caras consumiam. Hoje não funciona mais assim. Hoje você precisa construir um produto que tenha necessariamente a pegada do cliente. Por que eu estou falando isso? Porque é por isso que eu interajo muito com vocês. Pode perceber, eu respondo 100% dos directs, eu respondo 100% das perguntas. Enquanto eu puder fazer isso, talvez amanhã, quando eu tiver 1 milhão de seguidores, talvez eu não consiga. Mas enquanto eu conseguir, eu vou fazer. Por quê? Porque eu ensino às empresas que esse contato é fundamental. Porque eu só vou entender a necessidade real do meu cliente se eu souber o que ele precisa, o que ele está pedindo, o que ele está fazendo. Então é por isso que eu tenho esse contato. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu hoje, 100% das pessoas que compram o livro recebem com dedicatória. As pessoas que compraram também o curso na semana passada, essas pessoas também receberão com dedicatória. Então, 100% das pessoas que comprarem o curso, até eu vender uma quantidade X, estas pessoas receberão o livro com dedicatória, tá? Mas voltando para o nosso tema. Então, na semana passada, eu soltei um curso que é sobre VSM. Nesse curso, eu falo sobre várias coisas. Eu explico o que é o VSM, eu explico o que é a hipergamia, todo o detalhamento da hipergamia. As mulheres aqui, vocês se acham hipergâmicas, sim ou não? Respondam para mim aqui, meninas. Vocês se acham hipergâmicas? Se sim, diga sim, se não, diga não. Então lá no curso eu dou uma detalhada sobre a hipergamia. Nesse curso eu trago o conceito desde a origem. Então todo o meu material, pessoal, é um material baseado em ciências sociais. É um material baseado em antropologia. Se eu pegar a antropologia, eu ainda faria um recorte nela, eu caio na antropologia biológica,
que ela avalia, que ela estuda a evolução do ser humano no tempo, como as suas crenças, como a cultura e como os impactos da sociedade impacta o indivíduo, impacta você. Então, de alguma maneira, a hipergamia e todos os conceitos que eu trago dentro do meu livro ou do curso são conceitos fundamentados em ciências sociais, com recorte em antropologia, com recorte em antropologia biológica e com terceiro recorte em sociologia. Nada que eu falo aqui é completo pelo meu achismo. E toda vez que eu achar alguma coisa, eu vou dizer, isso aqui é achismo meu. Eu acho que isso é da honra a quem tem honra. Tem conceitos de pessoas que eu trago que são conceitos que não são meus. Então eu não vou assumir como sendo meus. Beleza? Então, essa pergunta dele é uma pergunta legal. Ó. Vamos aproveitar que eu estou falando aqui de hipergamia. Ó. Com a consciência atual que as mulheres têm sobre o feminismo, a hipergamia feminina não diminui muito de uns anos para cá. Dentro do meu livro eu trago uma pesquisa. Estão aí? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Eu acho que eu caí. Estão me vendo? Pessoal? Estão aí? Digam que sim. Estão me vendo e me ouvindo bem? Acenem aí, por favor. Beleza. Então tá bom, vou continuar. Nessa pesquisa, os pesquisadores, 2 caras top dos Estados Unidos, foram fazer uma pesquisa para avaliar o quanto que a hipergamia ainda é uma prática utilizada no mundo atual. Uma coisa é pensar na hipergamia do século XVIII até o século XIX. Em meados do século XIX, a mulher ascende ao mercado de trabalho e essa mulher, então, passa a trabalhar e a ter a sua própria renda. Na medida em que ela começa a ter a sua renda, ela depende menos do homem. Até o século XIX, a mulher ela era totalmente dependente do homem. Ela trabalhava em casa. Ela não trabalhava no mercado de trabalho. Então, como ela não tinha acesso ao mercado de trabalho, toda a sobrevivência, toda a subsistência dela, o sustento vinha de um homem. Então, a pergunta que estava, a gente trabalha com o conceito de hipótese. A hipótese que estava por trás será que a hipergamia, então, no século XXI, mais especificamente agora, de 2019 para cá, ainda é uma prática que é factível, uma vez que a mulher já cresceu e que a mulher já, de alguma maneira, ascendeu no mercado de trabalho e que não depende mais do homem. E, by the way, a mulher ganha mais que o homem muitas vezes e já é comprovado em alguns países que ela tem mais educação que o homem, já estudou mais, tem mais tempo de faculdade que boa parte dos homens. Então, de alguma maneira, a pergunta que estava por trás é o quanto que a hipergamia ainda é uma prática que se deve levar em consideração. Os pesquisadores, então, foram buscar dentro de países onde o igualitarismo é a principal tônica. Então, por exemplo, eu detesto o feminismo tal qual ele é hoje. Eu prefiro a palavra igualitarismo. O que é igualitarismo? Colocam mulheres em mais posição de igualdade com o homem. Porque não acho que é justo uma mulher ganhar menos que um homem se ela faz a mesma coisa, ou se entrega a mesma qualidade. Então o igualitarismo me parece um lugar legal. Também não gosto do machismo e também não gosto do feminismo. Igualitarismo me parece um lugar legal. Mesmo sabendo que existe uma diferença na relação de poder, como em qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento pressupõe que 2 ou mais pessoas elas têm relação de poder diferente. Mas voltando para o nosso estudo. Aí os pesquisadores foram pegar países da União Europeia e caíram em 2 países que são 2 países absolutamente igualitários. O primeiro país mais igualitário é a Finlândia e o segundo é a Suécia. Dentro da própria Suécia, eles fizeram uma pesquisa para saber se ainda a mulher sueca, ainda assim, é uma mulher que busca a hipergamia, porque ela já está mais bem formada, ela já é metade do parlamento sueco, ela já ocupa grandes posições. Para vocês terem ideia, tanto na Noruega como na Suécia, o cara tem medo de chegar nas mulheres, porque o nível do feminismo lá é tão grande, ou do igualitarismo lá é tão grande, que eles têm medo de serem processados e etc. Então, na Suécia, por exemplo, boa parte das mulheres, o que elas fazem? Elas que chegam nos homens. Aí, beleza. Aí os pesquisadores foram avaliar se ainda assim, em países igualitários como a Suécia,
E isso ainda faz sentido. Eles constataram que faz. Então, boa parte das mulheres que eles pesquisaram, ainda que elas tivessem grande status social, ainda assim elas buscavam homens, pesquisa de agora, tá? 2021. Elas buscavam homens que tinham condição social maior que a delas. Ou seja, a hipergamia está fundamentada até os dias de hoje. Eu desconheço uma mulher que diga assim, ó, eu quero um homem muito mais burro que eu para casar. Desconheço. O que eu conheço são mulheres que querem procurar homens que são mais inteligentes, mais sagazes, mais astutos, que têm mais atitude, que têm mais poder e recurso financeiro que elas. Em geral é isso que a mulher quer. E isso é um componente da hipergamia. Então no meu curso eu explico exatamente o que é a hipergamia, de onde ela vem e por que você, mulher, precisa entender deste conceito. Porque quando você não entende esse conceito, muitas vezes você fica procurando no cara errado. E você fica um tempão, se relaciona com um cara, aí vê que ele é um babaca, aí se relaciona com outro cara, aí vê que ele é um babaca, aí você se relaciona com outro cara, vê que também ele era um babaca. Por quê? Porque vocês não entenderam o conceito da hipergamia. Vocês não criaram condições mínimas para se relacionar. Então, se isso é uma verdade, eu volto para a origem do meu papo aqui, que é VSM é igual a posicionamento. Não existe como falar, é impossível falar de VSM sem falar de posicionamento. Agora você pode me perguntar, mas Vagnão, que diabo é posicionamento? Posicionamento é um conceito que foi emprestado pelo marketing, que diz respeito à posição que uma empresa ocupa na tua memória. Então, por exemplo, quando eu falo aqui a palavra Apple, o que vem na cabeça de vocês? Escrevam aqui. Eu vou esperar aparecer umas 2 respostas para eu continuar. Enquanto isso, vou colocar um pouco mais desse vinho que eu não gostei. Acho que ele está com um defeito aqui muito ruim, que ele está o que a gente chama de quente. É um vinho que está extremamente alcoólico. Não era para estar assim. É uma pena, mas é o que temos. Digam aí. Tecnologia. Quando pensa em Apple, pensa em tecnologia. O que mais vocês pensam? O que mais vocês pensam? O Fê Borges. Fê, manda aí, Fê. Qualidade. Vai pensar em vanguarda. Vai pensar em diferenciação. Vai pensar em status. Isto é o posicionamento que a Apple construiu na tua cabeça. Então, quando eu penso em Apple, eu penso em status, eu penso em qualidade, eu penso em diferenciação, eu penso em alto valor, eu penso em caro. Percebe? Isto é o posicionamento que a Apple construiu na cabeça de vocês. Agora, pense o seguinte, vamos por exclusão. O que vocês pensam quando vocês ouvem o termo refrigerante Dolly? A Dolly, aquela Dolly. Dolly Guaraná, Dolly, Dolly Guaraná. Sabor brasileiro, Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. O que vocês pensam quando vocês pensam em Dolly? O que é a Dolly? Que memória vem à cabeça de vocês quando pensam em Dolly? O refrigerante. Olha lá, pobreza, ruim, barato, baratinho, popular. Percebe o que é posicionamento? Barato e acessível, classe baixa, fraco. Então, quando eu falo sobre posicionamento, meus amigos, o que eu estou dizendo a vocês que posicionamento não tem, Ju, aí na Suíça não tem, você está bem na fita. Então, quando eu penso em posicionamento, é exatamente a mesma coisa que acontece, que é um conceito que foi emprestado pelo marketing. Ou seja, quando eu penso, por exemplo, na Viviane Dunder, o que vem à cabeça quando eu penso na Viviane Dunder? Quando eu penso no Wagner Jesus, o que vem à cabeça de vocês? Isto é sobre posicionamento. Então, quando eu falo de VSM, eu falo na posição que você emite, que você emana para o mercado. E aí existe um erro muito grande, que é pensar que posicionamento está só ligado com o mercado de relacionamento.
Posicionamento é muito mais que isso. Tem a ver com a pessoa. Pode ser aplicado no relacionamento, pode ser aplicado no trabalho, pode ser aplicado na tua relação com a tua mãe, pode ser aplicado em qualquer outra relação. Percebe? No meu curso eu vou falar exatamente para vocês o que é isso. Exatamente. E aí eu queria trazer aqui uma frase para vocês que é importante, tá? E fazer um desabafo. O desabafo é o seguinte: às vezes eu demorei muito para entrar na internet. Por que eu demorei muito? Porque eu sempre achei a internet um lugar vazio e de alguma maneira eu percebia que eu entregava muito para a internet e a internet não me dava nada em troca, porque a internet é um lugar onde pessoas querem tudo rápido e de graça. E aí eu caí uma vez numa frase do Benjamin Franklin que ele diz assim, ó: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então, gente, não tem como vocês melhorarem o VSM de vocês sem mudarem o status de vocês educacional, cultural. Eu preciso me encher de cultura para melhorar o meu VSM. Eu vejo um monte de coach da internet, especialmente aqueles que falam para homens, eles dizem assim, ó: melhorem aí o teu VSM, vão para academia, melhorem o teu shape. Shape é uma etapa, é um pedaço da equação. Eu digo a vocês com alguma segurança, homens, as mulheres preferem homens inteligentes do que homens marombados. A boa parte das mulheres. Meninas, respondam para mim aqui nos comentários. Se vocês concordam, colocam sim. Se vocês não concordam, colocam não. Coloquem não, por favor. Mulheres preferem homens inteligentes a homens marombados. Se sim, colocam sim, coloquem sim. Se não, coloquem não, por favor. Então, não tem como você mudar o seu status, não tem como você melhorar o teu VSM se você não se preocupar com inteligência, ponto. Não tem como. Não há nada mais afrodisíaco para uma mulher do que um homem inteligente. Não é sobre o tamanho do teu braço, meu amigo. Ó, vamos lá. Eu não estou dizendo que não é importante. Inclusive, eu vou para academia todo dia. Mas não é sobre isso. Vocês nunca vão ver uma foto minha aqui no meu feed puxando ferro. Eu acho isso idiota. Eu acho isso imbecil. Vocês nunca vão me ver numa foto sem camisa, mostrando o tamanho do braço. Porque eu acho isso uma idiotice. Simples assim. Então eu quero conquistar as pessoas por outras coisas. Não pelo tamanho do braço, ou pelo meu carro, ou pela conta bancária que vocês supostamente acham que eu tenho. Eu quero conquistar o meu espaço pela minha competência. Um de vocês me perguntou hoje qual que era o meu propósito. Eu falo muito sobre posicionamento e propósito, né? O Alderson, esse é meu brother também. Tá comigo aqui desde o começo, cara. Esse é parceiro, tá comigo desde quando eu tinha 0 seguidores. Então, eu falo muito sobre propósito. O que é propósito? Propósito nada mais é do que você saber exatamente quem você é e para onde você está indo. Não existe um cara que tenha dominância alfa, sendo que esse cara não saiba exatamente para onde está indo. Tô vendo um colega dizendo aqui, ó, foto puxando ferro mostra o processo de evolução do homem. Cara, se você gosta, beleza. Eu não curto. Eu acho que não precisa. Assim como eu acho que não precisa também mulheres postando peito e bunda o tempo inteiro. Eu acho muito mais elegante uma mulher com vestido longo e com uma delicadeza na foto do que uma mulher mostrando a barriga, mostrando o seu lindo silicone grande, quase explodindo, e a sua bunda descomunal. É o que eu acho. Eu tenho posição para as coisas. Então, não tem... E não quer dizer que é certo e errado, tá? E de novo, ó, lembra que eu disse para vocês? Quando não tem fundamentação na coisa, quando é a minha opinião, eu digo, é o que eu acho. É o que eu acho, tá? Não tem certo e errado. Agora, as fotos emitem sinais, é verdade. Eu consigo avaliar, por exemplo, um perfil só olhando o Instagram. E se a pessoa ainda tem muitas fotos, não tem como não saber.
Eu olho um perfil do Instagram, eu sei quem é a pessoa. Eu queria pedir para, não sei se tem alguma mentorada ou alguma pessoa que eu fiz a avaliação do perfil, coloca aqui para mim, ó, fez mesmo o meu. Não sei se tem. Então, vamos voltar. Então, quando eu penso em posicionamento e quando eu penso em alto valor, não tem outra coisa mais impactante numa pessoa de alto valor do que ela buscar conhecimento, do que ela buscar se posicionar, do que ela buscar melhorar a cada dia. Existe uma frase dos anos 80 que foi muito usada na indústria, que era assim, ó, nada existe. O cara que dizia era Edward Deming. Nada existe que não possa ser melhorado. Nada existe que não possa ser aperfeiçoada. Olha a Mari dizendo. A Mari foi para mim uma das melhores análises de perfil que eu já fiz. Porque eu consegui dizer para ela até o momento em que ela muda, quebra o padrão, provavelmente que ela me disse depois, que foi quando ela separou, e que da separação dela em diante o status dela mudou absolutamente. Então, obrigado, Mário, obrigado por colocar aqui. Então, nada existe que não possa ser melhorado, nada existe que não possa ser aperfeiçoado. Se isso é uma verdade, então o processo de melhoria do meu VSM está muito ligado com o desenvolvimento das minhas competências. Está muito ligado com o desenvolvimento daquilo que é o meu posicionamento. E nesse curso, pessoal, que eu lancei a semana passada, eu quero convidar vocês de novo. Se inscrevam. Eu investi num app, eu montei um app. Você vai encontrar o meu app tanto na plataforma da Android quanto na plataforma do Google. É só baixar o meu app, Wagner Jesus. Colocou lá na sua loja de aplicativos Wagner Jesus VSM, você vai baixar o meu app. Nesse app eu vou ter muitas coisas exclusivas para a comunidade. Eu sou um cara enjoado. Eu não quero ficar trabalhando no parquinho dos outros. Onde é o parquinho dos outros? Onde nós estamos aqui agora. Esse parquinho aqui não é meu. Se alguém decidir derrubar, vai derrubar e acabou. E eu fico simplesmente à mercê dele. Se o dono desse parquinho aqui, Instagram, decidir que pelo algoritmo que ele não vai mandar meu conteúdo para você, ele não vai mandar. Então o que eu fiz? Eu fui lá, investi pesado num aplicativo. Então esse meu aplicativo, eu quero gerar essa comunidade com vocês. A primeira coisa que eu lancei nesse aplicativo foi o curso de VSM. Então, para ver o curso de VSM, você precisa comprar. Tem que comprar o curso. Eu tenho 2 aulas lá de graça, que vocês podem entender um pouco da qualidade, a forma com que eu falo, a minha didática e etc e tal. Mas de alguma maneira, para poder fazer o curso completo, tem que comprar. E nesse curso, eu estava dizendo da hipergamia. Então, na hipergamia, é a condição da mulher, de alguma maneira, então, ela querer o cara sempre melhor que ela. Isso eu já falei para vocês aqui 10 mil vezes. No curso e no livro, um detalhe também, para quem comprar o curso, vai ganhar também o livro, tá? Que é esse livro aqui, ó. O livro sobre VSM, tá? No curso e no livro, eu explico de onde vem o conceito. Quem foi que cunhou o conceito. Esse conceito vem de onde? Ele vem de sociologia. Porque falo desde a época lá em que tinha os dotes. Lembra que os pais recebiam os dotes pelas filhas e eles tinham que garantir que as suas filhas tivessem o ímen intacto, que fossem meninas virgens. E essas meninas virgens, então, se casaria sendo virgem com homem. Isso tudo tem a ver com o processo antropológico. Sabe por que o homem tinha que garantir que a mulher era virgem para poder casar com ela? Porque o homem sempre foi um ser inseguro. Eu acabei de ler aqui, Wagner, se você organizar um evento presencial, eu garanto que vai bombar. A gente vai fazer, eu não sei se o Johnny e a Elaine estão aqui comigo, mas eu vou fazer sim, eu vou montar algumas rodadas de eventos presenciais. E para falar de mentalidade de alto valor, eu vou culminar com o lançamento do livro. Então, daqui a 30, 40 dias, vocês vão ter tanto o livro quanto o evento presencial. Mas voltando para a hipergamia. Então, o homem tinha que garantir que o ímen da menina era intacto, ou seja, que ela era virgem. Por quê? Porque todo homem é inseguro. E essa insegurança do homem faz com que ele tente controlar a mulher. Daí que vem o beta, pessoal.
Daí que vem o beta tal qual vocês conhecem. O beta ele é extremamente inseguro. O beta tem baixa autoestima. O beta ele tem uma necessidade muito grande de aparecer ou de ser reconhecido, de pertencer. O beta ele tem muito medo de perder a mulher. Então, a mulher, ela quer o que? Ele tem medo de perder a mulher por quê? Porque ao ter uma mulher de alto valor, ele logo pensa, meu Deus, ela é minha única. Se eu perder essa mulher, eu fico sem ninguém. E eu não sou nada sem alguém. Portanto, ele trabalha na ótica da escassez e não da abundância. O cara que trabalha na ótica da escassez, ele está o tempo inteiro sentindo que falta alguma coisa ou que vai faltar alguma coisa. O cara que trabalha na ótica da escassez, ele está buscando recursos constantemente. Ao passo que o cara que trabalha na ótica da abundância, ele entende que mesmo os recursos sendo limitados, os meus pensamentos são ilimitados. É por isso que VSM é sobre posicionamento. Tudo isso vocês vão entender no detalhe no curso, tá? Eu explico isso no detalhe no curso. Então, além da hipergamia, uma outra coisa também que eu queria destacar aqui para vocês é o VSM. O VSM, ele tem um papel muito importante, que é o teu VSM, ele é absolutamente ajustável. Quando eu comecei a estudar VSM, não tinha um puto no Brasil que falava sobre VSM. Só tinha um cara falando sobre isso. Mas não tinha ninguém falando de maneira fundamentada. E eu ficava igual um doido fazendo gathering information, catando informação na internet, especialmente nos sites gringos, para poder entender do que era. Vocês têm um benefício em relação a mim. Vocês têm um livro sobre isso, vocês têm cursos sobre isso, vocês têm a minha infinita caixinha de perguntas. Eu estou há uns 2 meses abrindo caixinha de pergunta todo dia e eu não saio de um dia sem ter pelo menos umas 60 perguntas. Ou seja, a informação está disponível. Só não evolui quem não quer. Só não evolui quem tem mentalidade de escassez. O cara que tem mentalidade de escassez, o filho da mãe, sabe o que ele faz? Ele coloca 20 reais em, não sei quanto é, porque eu não conheço de cerveja, mas em tantas Skol litrão. Mas ele não tem coragem de colocar 20 reais para poder melhorar a competência dele. O cara que está da mentalidade de escassez, ele passa uma noitada numa balada, gasta 150 reais, mas ele não compra um curso de 80. Sabe por quê? Porque ele pensa de maneira escassa. Um cara desse você vai plantar. Quando eu falo cara, é homem e mulher, tá, pessoal? Uma pessoa dessa, ela vai plantar e não vai colher. Por que não colhe? Porque é uma terra escassa. É uma terra que nada floresce. Percebe, pessoal? É importante nós termos a mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância, ela é o oposto. Ela pensa assim, ó, ainda que os meus recursos sejam limitados, ou seja, ainda que eu não tenha dinheiro para comprar, os meus pensamentos são ilimitados. E aí eu queria falar para vocês rapidamente sobre um pouco da minha história. Eu sou o cara que eu cresci numa favela, num lugar chamado Ponte Rasa. Essa favela, a minha casa, a casa dos meus pais na época, era uma casa em que tinha uma parede que a gente via o sol passar pela parede, porque não tinha reboco. Então era só os blocos, um bloco do lado do outro. E como é que a gente acordava? Acordava muito cedo. Quando o sol se punha, passava a fresta, então o nosso quarto ficava absolutamente aceso. Detalhe, eu sou eu e mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e nós sim, eu, 2 irmãos, meu pai e minha mãe, portanto 5 dormindo e acordando no mesmo quarto. Assim foi até os meus 20 anos. Até os 20 anos eu estava lá. Eu vou explicar já porque até os 20. Então eu cresci num ambiente muito sem recursos, pessoal. Muito sem recursos. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha como comprar as coisas. Meu pai nunca deixou faltar nada. Nunca passei fome.
mas era uma vida muito escassa. Só que o meu pai me falou, eu me lembro a data, tá? Aos 8 anos de idade, eu estava no segunda série, meu pai virou para mim e falou assim, a gente ia numa festa de firma, sabe? Meu pai é operário, meu pai e minha mãe não sabem ler. Até hoje, tá? Se vocês pegarem e derem para eles um cartão com R$1.000 e falar assim, ó, pode ir lá comprar, pega o cartão, dou para eles. Tô com o cartão na mão, tô aqui, ó. Dei o cartão para eles. R$1.000, pode ir lá tirar, não vai tirar. Por que não vai tirar? Porque eles não sabem ler, não sabem escrever, não sabem. Até hoje é assim. Então quem administra o dinheiro lá do meu pai, a aposentadoria da minha mãe é minha irmã. E eu me lembro que aos 8 anos de idade, eu estava indo na festa da firma, ele virou para mim e falou assim, meu pai é bem bruto, meu pai é o maior exemplo de alfa que eu tenho na vida. Ele virou para mim e falou assim, se algum amigo meu perguntar se você passou de ano e você disser que você não passou, você apanha quando chegar em casa. Por quê, pessoal? Naquele ano eu havia reprovado. Então eu tinha 8 anos de idade, eu estudava na educação pública e aquele ano era um período muito difícil, eu morava em Guaianazes. Quem aqui conhece de São Paulo, eu morava num lugar chamado Parada 15 aos 8 anos de idade. Bem lá no fundão mesmo, assim, lugar barra pesada e tal. E meu pai virou para mim e falou assim, se você falar que você reprovou, você vai apanhar quando chegar em casa. Aí depois, em terapia, eu descobri, falei, caraca, a partir desse dia, a minha vida mudou, mas mudou absolutamente. Pra vocês terem uma ideia, então com 8 anos eu reprovei. Dos 8 em diante, eu era o aluno mais CDF da sala. Aqui tem pessoas que estão aqui na live comigo que estudaram comigo. Mandem aí se é verdade ou não. Eu sempre fui um cara muito estudioso. Porque eu entendi que a educação mudaria a minha vida. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque se eu tivesse mentalidade de escassez, eu estaria vivendo no mesmo lugar onde eu cresci. Como os meus amigos, que eu muito respeito, como boa parte dos meus parentes, que eu também muito respeito, ainda estão. Porque a mentalidade de escassez é a mentalidade da busca por recursos. É o medo da falta. É a administração da falta. Jamais é o mundo das oportunidades. E aí eu me lembro então que aos 8 anos eu reprovei. Dali pra frente, meu pai falou assim pra mim, você vai estudar no Senai. Quem é de classe média abaixo, o pessoal pobre sabe a importância de escolas como o Senai. Eu fiz 2 cursos no Senai de graça. Desde os 14 anos eu era menino do Senai. Então aquilo mudou minha vida, porque eu entendi que a educação mudaria a minha vida. Só para quem está entrando agora, eu estou fazendo uma ponte com a questão do posicionamento e com a questão da mentalidade de abundância e não de escassez, tá? Beleza. Então, aconteceu isso. Então, era um aluno meio CDF e tal. Aí eu fui fazer, primeiro eu fiz um curso, eu prestei um vestibular no Mackenzie. Naquela época do Mackenzie, eu também fui, tá? Tô dizendo, o Alisson tá dizendo que fui soldador já. Eu trabalhei muito na indústria metal mecânica. O Senai que eu fiz foi o Senai do Brás, o Senai Roberto Simonsen, o Senai de mecânica. Então, naquela época, eu sempre quis fazer uma boa escola, só que eu não tinha grana. Aí eu descobri que o Mackenzie, ele tinha bolsas de estudo. E aí eu falei, puta, vou prestar uma bolsa. E eu virei bolsista integral do Mackenzie no curso de engenharia de materiais. Fiquei felizão. Todos os cursos que eu tinha prestado até então, eu tinha passado. Tinha feito vestibulinho no Senai, tinha feito 2 cursos no Senai. Eu tinha passado em todos, porque eu sempre fui um cara muito estudioso. E aí entrei no Mackenzie. Pessoal, quando eu entrei no Mackenzie para fazer engenharia, eu era o pior de todos. No primeiro ano, eu peguei 3 DPs. Porque a engenharia não é pra mim, cara. Eu sou o cara que me dá um microfone, não me dá uma calculadora. Por mais que eu entenda da questão da matemática, depois eu fiz especializações, mas não era pra mim. Aí eu tranquei a engenharia e fui fazer administração. E dali pra frente eu estudei muitas outras coisas. Lembrando, por que eu tô falando isso? Porque só
a educação muda a vida. Se você é uma pessoa que se preocupa com a educação, isso muda a vida. E se tem uma coisa que me entristece pra caramba, é ver pessoas de alguma maneira querendo tudo de graça na internet. Porque a gente está num mundo hoje em que tudo é de graça, tudo é rápido, tudo é de graça e é tudo sem profundidade. Tá? Então é importante que vocês tenham mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância sempre foi para mim uma prerrogativa, ainda quando eu não entendia do que se tratava. Ainda que eu nem soubesse o que era a mentalidade de abundância, eu nem tinha esse pensamento, eu já aplicava. Para o Wagner, para mim, mesmo que eu tenha recursos limitados, as possibilidades são ilimitadas. Só para vocês verem, até hoje eu sou assim. Eu lancei o primeiro curso agora, eu já lancei no meu aplicativo. Todo mundo lança no Hotmart, todo mundo vai pela veia comum. Eu não queria, eu queria ter o meu próprio espaço. Fui lá e investi no aplicativo. Pode dar certo, pode dar errado. É do jogo. Eu não penso que vai dar errado. Por isso que eu aposto. Isso é mentalidade de abundância. É você olhar para o mesmo objeto como oportunidade e não como uma coisa escassa, difícil, impossível, uma barreira intransponível. Entende o que eu estou falando, pessoal? Eu queria falar um pouco mais para vocês. Esses termos, né? E esses temas que eu estou tratando aqui são vários dos temas que eu vou abordar, que está lá no meu curso, tá? Queria fazer uma pausa e pedir para você, baixe o meu app, entra na loja ou da Apple ou do Google, na App Store ou na Google Store, que eu não me lembro o nome, Play Store eu acho que é, e digitem lá, Wagner Jesus VSM. Vocês vão ter o meu app. Nesse app eu vou construir várias comunidades temáticas. Eu vou ter na próxima semana o Clube do Livro, onde as pessoas vão ler os livros comigo e nós vamos desenvolver essa mentalidade. Eu vou ter o grupo só de quem está fazendo o curso. Eu vou ter vários grupos fechados e a comunidade como um todo rolando lá. Eu acho legal porque tem uma troca mais sinérgica, tá? Nesse app é onde vocês vão encontrar o meu curso. É o curso que fala sobre VSM. Então eu falei, lá no curso vai ter o que é VSM, o que é hipergamia. Vou falar um pouco do quanto que o VSM pode ser ajustado. Eu ajusto o meu VSM na medida em que eu desenvolvo os atributos que compõem o VSM, quando eu desenvolvo a minha liderança, quando eu desenvolvo a minha habilidade de conhecimento, quando eu desenvolvo a minha beleza e a minha atração, e quando eu desenvolvo o meu comportamento. Eu, como psicanalista, não posso deixar de falar de comportamento. Boa parte dos relacionamentos hoje vão pro beleléu por um motivo só. Existe pouca ou quase nenhuma inteligência emocional nas relações. Hoje nós construímos humanos frágeis, fracos. E aí tem um conceito de mercado que eu adoro, que é um livro do Nassim Taleb, que fala sobre antifrágil. O que é antifragilidade? Antifragilidade não é ser forte, não é ser resiliente. Porque o que é alguém resiliente? Deixa eu ver se eu tenho algum caso para mostrar para vocês aqui. Ó. Resiliência é como se fosse isso. Ó. Eu pego isso aqui, eu mexo, eu dobro, eu entorto, mas em alguma medida ele volta para o mesmo lugar, não sofreu alteração. Isso é resiliência. É como se fosse uma régua, você entorta para baixo, para cima, para baixo, para cima, e quando você solta, ela volta para o mesmo lugar. Isso é resiliência. O meu convite a vocês é uma mentalidade antifrágil. Antifragilidade é muito mais do que resiliência. Antifragilidade é você, ainda que esteja passando pelas dificuldades do momento, você aprende com elas. E você aprende a partir delas a se reposicionar. Ou seja, ainda que eu esteja passando por um momento de turbulência, o que eu tenho a aprender com esse momento de turbulência e quais ensinamentos a partir deste momento de turbulência eu trago para a minha vida. Percebe? Isto é sobre mentalidade de abundância, não mentalidade de escassez. Boa parte de vocês, aqui ó, eu estou vendo agora 66 pessoas na live. Boa parte de vocês, eu diria que pelo menos 80%,
vivem mentalidade de escassez. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que este é o caminho. Então a gente tem frases do tipo: ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu sou pobre, ah, quando eu for rico eu consigo, quando eu ganhar melhor eu vou ter, ah, um dia, quem sabe, Deus não me dê a graça, quem sabe Deus permita. Ou seja, são frases em que a principal prerrogativa é a escassez, é a falta de, e não a possibilidade de. Percebe? Está aqui a diferença de pessoas que têm mentalidade rica e mentalidade pobre, mentalidade de abundância ou mentalidade de escassez. Essa é a diferença basal. Bom, no curso eu também quero falar com vocês bastante, tá lá. Eu vou trazer os papéis do homem e da mulher. Então, o que é um homem no polo masculino? O que é um homem no polo feminino? O que eu percebo hoje? Eu percebo que as relações, elas estão vivendo uma inversão de polos. E aí você fala assim: porra, Vagnão, como é que você justifica isso? Muito facilmente. Se eu pegar, por exemplo, a taxa de divórcio nos últimos 10 anos, nós caímos pelo menos 3 pontos percentuais de tempo médio menor de um casamento do que há 10 anos atrás. Quer ver como é verdade? Em 2010, o tempo médio de uma relação, de um casamento até o divórcio, era 16,6 anos. Em 2020, aqui não é dado do Wagner não, tá? É dados do IBGE, do censo. Em 2020, esses mesmos 16,6 anos de tempo médio passou a 13 anos. Detalhe, em apenas 3 anos, em apenas 10 anos, nós diminuímos 3 pontos percentuais. Pergunto a vocês, como é que vai ser daqui a 10 anos? Será que os casamentos vão durar 3 ou 4 anos apenas? O quão efêmero as coisas são. E sabe por que eu atrelo muito boa parte desses casamentos que morrem no meio do caminho? Pela inversão de polaridade. Boa parte deles estão sim terminando, estão morrendo, estão deixando de existir pela inversão de polaridade. É o homem no polo feminino fazendo coisas que a mulher faz ou deveria fazer, e as mulheres no polo masculino fazendo coisas que o homem deveria fazer. Se você não viu, depois entra nos meus stories, vocês vão ver que tem lá 2 revistas muito importantes americanas em que elas trazem nas suas capas um novo padrão de relação, que são mulheres que dominam homens, que direcionam homens, homens totalmente fragilizados, como o tal do príncipe Harry lá. O que é aquele cara? Aquele cara é um cara que destruiu toda a hegemonia, toda a história de centenas e centenas de anos da realeza. É um beta clássico que, ao se encontrar com uma mulher com um grau de dominância maior que o dele, faz o quê? Abre mão da sua família real para viver qualquer vida com ela. E dali para frente passa a ser dominado por ela. Isso é uma narrativa, pessoal. O golpe está aí. Como já diria o poeta, o golpe está aí, cai quem quer. Você tem a deliberalidade de escolher cair neste golpe ou não. O meu convite a vocês é fazer de vocês pessoas que pensam. Fazer de vocês pessoas que lutam contra esse movimento. E não que entubam o movimento como se fosse a maior verdade da vida. Percebe? E o que eu quero de vocês são pessoas que pensam, que raciocinam, que fazem conexões, que têm sinapses, que falam assim: meu, se está todo mundo me dizendo para ir por esse caminho, o que está por trás? O que está por trás, por exemplo, de uma sociedade onde o homem é fraco, onde o homem pinta a unha de branco, de amarelo, e ele acha bonito, e além de pintar a unha de preto, ele chama de todes, ele chama todos de todes. Ele usa uma saia muito grande, ele faz maquiagem, põe cílios, e ele fala que ele é um homem moderno, que ele é um homem construído de outra maneira. É isso, é disso que eu estou falando para vocês. É sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Então, entendam que existe sim um papel para o homem e um papel para a mulher.
Neste curso, que está lá no meu aplicativo, para quem está entrando agora, é só entrar na sua loja de aplicativos, Wagner Jesus com V, VSM. Baixa o aplicativo. Vocês têm lá 2 aulas grátis para entender a qualidade do curso, para entender a minha forma, a minha didática. Espero que vocês gostem. Gostaram das 2 aulas? Pelo próprio aplicativo vocês podem comprar o curso, tá? Pode comprar. Quem comprar esse curso ganha um livro. Eu vou mandar um livro com a dedicatória para a pessoa, para 100%. Comprou o curso, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, fala, Wagner, eu comprei o curso, manda para mim o livro. Eu vou mandar o livro com a dedicatória. E 100% das pessoas que comprarem, até o número X, que está perto já de chegar, essas pessoas receberão o livro. Essas pessoas que receberam o livro, elas têm uma forma dupla de estudo. O app é Wagner Jesus, o meu nome. Wagner com V, Jesus, traço VSM. Se vocês colocarem só Wagner Jesus, já aparece o app lá. Nesse app, vocês vão ter todos os meus conteúdos. Todos. Bom, então por que isso tudo é importante? Porque se vocês entendem essa dinâmica, fica muito mais fácil a gente se relacionar. Tanto para pessoas que buscam relacionamentos, como para pessoas que estão dentro de relacionamento. Tem coisa mais foda do que uma mulher que é casada com um homem que parece uma estátua em casa. O cara não decide nada. Aí ela pergunta, qual pizza, amor? Ele fala, não sei, minha linda, a que você quiser. Qual viagem, amor? Não sei, a que você quiser. Amor, esse sapato ou esse sapato? Não sei, você fica lindo com as duas. Amor, você acha que eu deveria fazer esse curso ou aquele outro? Não sei, o que você gostar. Ou seja, o cara, ele é um cara absolutamente morno. Um cara em cima do muro. Homem, se você está nesse lugar, esse meu curso de VSM, ele é fundamental para vocês. Ó, a Clarissa dizendo que comprou o curso. Muito obrigado aí por comprar, Clá. Depois me manda o seu feedback. É muito importante receber o feedback de vocês. Então, no curso, vocês vão entender essas posições. Qual que é o teu papel? Qual que é o papel da mulher? Qual que é o papel do homem? O que cada um deveria fazer? Ainda que você esteja casado, dá para voltar para a polaridade correta. E se você ainda não está casado, já faça o curso para você começar um relacionamento sabendo exatamente o que você tem que fazer. Mas acima de tudo, o que você não deveria fazer. O que você, ao fazer, vai estragar o teu relacionamento. Cuidado, meninas. Cuidado, meninas. Que ao vocês tomarem atitude demais, vocês acabam colocando esse homem dentro de uma caixinha que ele vai pedir para você tomar atitude 100% do tempo. E se tem uma coisa que eu falo não há relação sem admiração. Para uma mulher ficar com o homem no tempo, ela precisa admirá-lo. Se a mulher perdeu ao longo da vida a admiração pelo homem, ela vai ter um problema muito grande de se relacionar com ele. Ela vai ter um problema muito grande de ter relações sexuais com ele. Ela vai ter um problema muito grande de fazer plano futuro com ele. Sabe assim, ó, imagina, acabou de passar o carnaval, né? Você tá numa viagem pensando, para onde que eu vou no carnaval do ano que vem? Quem tá numa relação assim, no polo invertido, em uma relação de ruim, ele não consegue planejar os próximos 30 dias. Quem dirá fazer um plano de um ano? Não faz. Não faz. Sabe por quê? Porque não se vê no tempo. E aí, esse curso do VSM é para você. Esse curso do VSM é para você que está vivendo esse tipo de relação de merda. Que você não sabe o que você faz de errado, você percebe que está acontecendo alguma coisa errada, ela não funciona ou ele não funciona, o que culmina numa relação disfuncional também. A própria relação não funciona e vocês não sabem por quê. Sabem por quê vocês não sabem por quê? Porque vocês não entenderam ainda os fundamentos. O VSM explica totalmente para vocês os fundamentos. Quer ver um conteúdo que eu acho maravilhoso no curso de VSM? É o conteúdo onde eu falo o que é o homem alfa,
o que é o homem beta e o que é o homem keeper. Vou abrir aqui pergunta. A primeira pergunta que me mandar sobre qualquer um desses três, eu vou responder. Vou ficar aqui atento, aproveito, tomo uma água e tomo mais um gole do meu vinho. O vinho até melhorou, acredita que eu vou falando, acho que ele até melhorou. Perguntas sobre alfa, beta ou keeper. Perguntas. Nada? Nenhuma? Não é possível. Não é possível que a gente fala de pessoas de mentalidade de abundância e que nenhuma de vocês tenha uma perguntinha para fazer sobre alfa, beta ou keeper. Manda bala aí. Nada? Então vou soltar eu. Vamos lá então. Então, no curso eu falo sobre essas três figuras. O alfa, o beta e o keeper. Se você é novo aqui, tem muitas pessoas que estão aqui que são novas no meu Instagram. Você não me ouviu ainda falar. Olha lá, ó, começou. Então o alfa é um líder nato? É. O alfa é o líder nato. Ponto. O alfa é o líder nato. O alfa clássico, você percebe que ele é alfa quando ele tem 3 anos de idade. Na interação com outras pessoas. É igualzinho uma matilha de cães. Tem aqui algum adestrador? Se tiver algum adestrador, se manifesta aqui, por favor. Numa matilha de cães, quando vocês têm ali os filhotes, os cachorros, como chama? Os filhotes dos bichos. Esses filhotes, eles começam a interagir. Então começa ali, lá pro primeiro mês, pro segundo mês, começa a dinâmica social entre eles, né? Vocês percebem numa matilha de cães exatamente quem é o cão mais dominante. A mesma coisa acontece com o homem. O homem que ele tem atitude alfa com 5, 6 anos, você já percebe quando ele é alfa. Você fala assim, caraca, o moleque é brabo mesmo. Agora, alguém está dizendo assim, ó, o alfa é geralmente agressivo e impaciente com a opinião alheia? Não. Não tem nada a ver. O alfa é que vocês têm alguns estigmas, né? É como se o alfa fosse um cara briguento, uma aberração. Muito pelo contrário. O alfa é generoso. O alfa é cordial. Especialmente o alfa do século XXI. Uma coisa era ser alfa na savana africana, com uma espada, com uma faca. Eu, particularmente, sou um apaixonado por facas e tal. Então uma coisa é você viver naquela época. Outra coisa é você pensar no alfa de hoje. O alfa de hoje, ele é intelectual. Ele vence pelo intelecto. Quando ele abre a câmera, as pessoas param para ouvir. É uma outra dinâmica. Não é mais a mesma dinâmica do braço. Entende? Então você percebe o comportamento alfa logo de cara. Você percebe na criança. Aí você pode me dizer, tá bom, Vagnão, então é possível que o cara beta se torne alfa? É possível. É possível. Só que demanda que ele tenha um esforço. Precisa ser um esforço meio metanoia. Porque vamos lá, né? O cara que ele é beta, ele é um cara que ele tem um estilo de vida. Ele tem um jeitão de pensar. Se ele mesmo não quiser mudar, não vai ser a mulher dele que vai mudar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas de vocês me procuram dizendo, como eu faço meu marido virar mais alfa? Você não faz. Se ele mesmo não quiser, não tem o que você possa fazer. Só vira alfa aquele cara que quer. E ainda assim, sendo muito diligente com o comportamento dele. É por isso que eu falo que é sobre posicionamento e atitude. Não é sobre o que você tem de dinheiro na conta. Não é sobre a tua capacidade financeira. É sobre o teu posicionamento e a tua atitude. Então, tem alguém me perguntando aqui, o Daniel, perguntando se tem ideia de percentual de alfa. Existe uma estimativa do Rollo Tomassi, que é um americano, um psicólogo, que ele fala que a masculinidade alfa está alguma coisa como 10 a 15% da população. Ou seja, são caras absolutamente escassos. Para o meu livro, eu fui buscar pesquisa para poder fundamentar um pouco essa análise. Eu caí, por exemplo, num estudo que o Tinder fez em 2021,
onde o Tinder, só para vocês terem uma ideia, até 2021 era a principal plataforma de relacionamentos, app de relacionamento americano. Para vocês terem ideia, 5% dos homens no Tinder, 5% apenas dos homens no Tinder americano detém 100% dos matches das mulheres. Percebam o nível de concentração. Ou seja, eu tenho a massa concentrada naqueles caras que são os tidos como os mais viris, os mais bonitos. Ah, é correto dizer que o top 5 do Tinder é alfa? Não, claro que não. Mas é correto dizer que pelo menos mais bonitos e que eles aparentam ter melhor projeção futura, isso é absolutamente correto dizer. Perceba o nível de concentração do alfa. São muito poucos alfas para o mercado feminino. Aí você vai me dizer, Wagner, mas o que eu, mulher, faço então? Não se preocupe em encontrar alguém de alto valor. Se preocupe você em ter alto valor. Essa é a dinâmica. Pessoal, eu não acho que nenhum de vocês deveriam fazer nada se preocupando em buscar um relacionamento. Porque quando eu estou o tempo inteiro buscando um relacionamento, eu estou sob a ótica da falta, portanto da escassez. Mas se eu estou diante do meu comportamento, buscando a minha melhora, e o relacionamento simplesmente aparece, eu estou sob a ótica da abundância. Percebem a diferença? O que é escassez, pessoal? Vamos relembrar o conceito. Escassez é a mentalidade do que tudo falta ou vai faltar. Ou seja, é a minha necessidade constante por algo. Pelo amor de Deus, eu vou colocar vou fazer lá uma promessa pro São XPTO dos casamentos. Ai, Deus, me arruma um homem, me arruma uma mulher. Meu Deus, os homens hoje em dia não prestam. Meu Deus, as mulheres não prestam. Percebam, escassez, 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 escassez. Por quê? Porque me falta. E eu quero. Ai, eu preciso. Eu estou buscando constantemente. Agora, o que é a abundância? E aqui vem a lindeza disso tudo. A lindeza está aqui. A abundância, ela é a chave para entender, mesmo que as minhas circunstâncias elas sejam limitadas, as minhas possibilidades são ilimitadas. Olha que mágico isso. Ainda que as minhas circunstâncias elas sejam limitantes ou limitadas, as minhas possibilidades são ilimitadas. Pensamento de abundância. Então, quer ter um homem, quer ter uma mulher de alto valor, se preocupe primeiro com o teu alto valor. O que eu vejo pessoas nas minhas mentorias, só para vocês terem uma ideia, eu estava computando os meus mentorados, eu já estou alguma coisa como 814 mentorados ao longo do tempo. Depois de mais de 800 mentorias, sabe o que eu percebo? Que tem muitas pessoas que querem encontrar um homem de alto valor, mas elas mesmas não se veem em alto valor. Não tem como. Eu não tenho como buscar alguém de alto valor, sendo que eu mesmo não me vejo em alto valor. É sobre isso que o meu curso fala. É sobre isso que o meu curso fala. É importantíssimo que você tenha alto valor, para que o outro te veja em alto valor. Se você mesmo não se vê em alto valor, como é que você espera que alguém vai te ver? Não tem como. Não tem como. Percebe? Então, ter mentalidade de alto valor é ter mentalidade, pensamentos ilimitados. Clarissa, minha mentorada querida, pensa que as possibilidades de negócio que você pode fazer no seu negócio são ilimitadas. Ilimitadas. Nath, pensa que você como doula, as suas possibilidades são ilimitadas. Ainda que você pense que você não tenha o recurso, que você não tenha audiência, que você não tenha o dinheiro, que você não tenha sei lá o quê, as tuas possibilidades são ilimitadas. E isso é o que eu chamo de pensamento, de mentalidade de abundância. Agora, quando eu penso no cara que ele é o alfa, né? O alfa clássico,
Naturalmente, o alfa clássico, ele tem mentalidade de abundância. Você sabe o que é ser rico, pessoal? Ser rico não é só o ato e efeito de ter dinheiro no bolso, ter muito dinheiro. Ser rico tem a ver com liberdade. Ser rico tem a ver com você poder fazer as suas próprias escolhas, sem esperar necessariamente que o outro faça por você. O verdadeiro poder é quando você toma as próprias decisões da tua vida. Percebe? Isso é mágico quando vocês entendem isso. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Vai lá, Ju, vai lá. Então, quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Os malucos que quiserem continuar comigo aqui, eu vou continuar. Eu gosto desse tema e vamos em frente. Então, é exatamente essa a diferença entre mentalidade de rico e mentalidade de pobre. A mentalidade de pobre está pensando no dia. A mentalidade de rico está pensando na jornada. Lembram quando eu falo para vocês sobre jornada? A Tamires está aqui comigo, é uma mentorada minha de business de longa data. Foquem na jornada. Ainda que vocês olhem para o hoje e o hoje tenha condições limitadas, olhe para possibilidades ilimitadas. Isso é pensamento de alto valor. Isso é mentalidade de alto valor. É sobre isso que eu trago boa parte dos meus conteúdos lá no meu curso. Se vocês entrarem, por exemplo, no curso, vocês vão ver que eu trago ali 2 temas que vocês adoram. Além do alfa, do beta, do keeper, né? Que é o tema entre a polaridade masculina e a polaridade feminina. Ou seja, o polo masculino e o polo feminino. O que é o polo masculino? É aquele em que o homem deveria fornecer o sustento, a proteção, a atitude, a construção. O que é o polo feminino? É o polo em que a mulher deveria fornecer a castidade, a fidelidade, o aconchego, o acolhimento, a sensibilidade, a delicadeza. O problema é que nós vivemos hoje em lugares diferentes. Boa parte de vocês aqui se relacionaram já ou tem hoje um bebê beta para cuidar. O que é o bebê beta? É aquele cara que está o tempo inteiro pedindo por recursos. É como se fosse um bebê. O que o bebê faz? Se ele está quentinho, ele está feliz. Mas quando ele acorda, ele chora. Quando ele quer mamar, ele chora. Quando ele faz cocô, ele chora. Tudo ele chora. Por quê? Porque ele quer atenção. Pensando em termos de psicologia, o bebê, ele sequer percebe que a mãe é um agente externo a ele. Dentro da psicanálise, segundo Freud, para um bebê de até 2 anos, a mãe é a extensão do próprio corpo dele. Então, o que é o bebê beta? Por que eu chamo assim carinhosamente bebê beta? É aquele que está pedindo o tempo inteiro por atenção. É você que decide a vida dele. É você que toma a decisão da vida dele. É você o tempo inteiro que fica pedindo para ele, direcionando ele, dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, ou o que ele tem que fazer mais. É o cara medroso demais. É o cara que não arrisca nada. Não existe masculinidade alfa sem risco. Tudo isso eu explico para vocês no curso. Quando vocês entrarem lá nos temas, o polo feminino, o polo masculino, o macho alfa, o macho beta, o keeper e o dilema da performance, cara, vocês vão ver que é assim, é matador. A Clarice está perguntando, como você vê se a criança ela é alfa? É muito fácil. As professoras de ensino infantil, tipo, eu fico imaginando, a professora do meu filho, por exemplo, de 6 anos. O Theo tem 6 anos. Theo, vem aqui, filho. Uma criança de 6 anos, uma professora de uma sala de crianças de 6 anos, ela sabe... Aqui, o bonitão. Dá oi pra galera. Fala assim, e aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, beleza? Beleza? Vai lá, bonitão. Tá jogando videogame. O que é uma criança dessa idade? A professora da sala dele, ela sabe exatamente quem domina e quem é dominado.
Você percebe muito rapidamente, porque você vê naqueles pequenos grupos quem é que direciona, quem é o direcionado, quem é que toma atitude, quem não toma atitude, quem faz isso, quem faz aquilo. Então estas pessoas, os professores, têm uma facilidade gigantesca de perceber desde pequeno. Desde pequeno. Desde pequeno já percebe quem é o alfa, quem não é o alfa. É isso. Então, eu acho muito importante a gente entender logo cedo o que é a figura do homem alfa, da mulher. E aqui eu também tenho um recado para as mães, que são mães solteiras, ou as mães em geral aqui que estão me vendo. Ensinem os teus filhos, desde pequenos, como estarem nos polos corretos. Porque quando vocês têm os filhos nos polos invertidos, esse menino depois, lá na frente, vai ter muito problema. Boa parte dos meus pacientes da psicanálise, eles são pacientes que vivem hoje vidas disfuncionais. Por quê? Porque eles foram crianças em relações disfuncionais. Olha lá, a Mari dizendo, sou professora, identifico facilmente o líder e os seguidores. Rapidamente se percebe. Você percebe quem é líder e quem é liderado, logo, desde cara. Então você percebe. Então cuida do teu filho. O teu filho deveria ser a sua joia rara, a sua preciosidade. Então cuida do teu filho. Eu tenho 2. E os dois têm peso igual para mim. Vai fazer 19 e o Theo vai fazer 7. É que o 19 mora no interior de São Paulo. Então, por isso que vocês veem menos ele aqui. O Theo tá comigo toda semana. Mas os 2 eu cuido e digo a eles ainda. É importante que vocês assumam posição. É importante que vocês assumam um lado. Homem tem que honrar os seus culhões. É isso. É fundamental. É fundamental que o homem honre os seus culhões. E se você é mãe solteira, ou se você é mãe de alguma maneira, ou você é pai também, ensina o teu filho desde pequeno o que é o VSM. Ensina o teu filho desde pequeno o que é a polaridade masculina, o que é o polo masculino, o que é o polo feminino. Ensina o teu filho desde cedo como ele tem que se posicionar. Ensina o teu filho desde cedo a ter mentalidade de abundância, sabe? A entender o que é posicionamento, o que é habilidade e conhecimento, qual que é a importância de você estudar, qual é a importância de você investir todo o teu recurso no estudo. Eu estava contando a minha história para vocês mais cedo, e eu falei que até os 20 anos eu morava lá, né? Até os 30 anos eu não tive carro, pessoal. Eu tenho 41. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que eu tinha na minha vida, eu investia em educação. Então eu fiz 2 MBAs, eu fiz um mestrado, eu fiz 3 extensões, quando se usava extensão ainda, eu fiz 2 pós-graduações, eu tenho 5 pós-graduações, contando com mestrado, né, em MBA, depois da minha graduação. Por quê? Porque os meus recursos eram limitados, mas o meu pensamento era ilimitado. Todo o dinheiro que eu tinha, ao invés de comprar um Golf, na Zona Leste é isso, né? Ao invés de comprar um Golf, abaixar os bancos, rebaixar ele, abaixar os vidros e andar com som alto, sabe o que eu dizia? Eu investia em educação. Estão perguntando a minha formação. Eu sou administrador, tenho um MBA em gestão empresarial, tenho outro MBA em gestão internacional, um Master, um mestrado na França em gestão internacional, tenho outro MBA que é de consultoria empresarial, tenho uma pós-graduação, as 2 que eu fiz na PUC, uma pós-graduação em psicanálise e uma pós-graduação em neurociência. Então, o dinheiro que eu tinha, porque os meus pensamentos eles não eram limitados, mas os meus pensamentos eles eram ilimitados, todo o dinheiro que eu tinha até os 30, eu investi em educação. Por isso que eu fiz um monte de curso. Porque se eu ficasse pensando em comprar um carro, eu não teria a educação que eu tenho hoje. Isto é mentalidade de abundância. Isto é mentalidade de abundância. Não, eu não sou fluente em francês. O meu curso na França era um curso em inglês. A gente tinha alguma coisa de francês, mas era um curso totalmente em inglês. Então é isso, pessoal. Entendam isso.
É importante demais, demais que vocês invistam o tempo de vocês, o esforço de vocês, e também na vida de vocês, mas também na vida dos teus filhos, daqueles que te cercam. E aí, para poder finalizar, eu queria te fazer o convite. Baixem lá o aplicativo. O meu aplicativo é Wagner Jesus, com V, Wagner Jesus, traço VSM. Você acha na loja da Apple e você acha na loja da Android. Só entrar na loja de aplicativos, Wagner Jesus VSM. Vocês vão baixar, lá vai ter o curso, que é o curso de VSM, mas também na minha bio, aqui na minha bio, tem lá como você comprar o meu curso. Vai ter lá um link, você já faz o pagamento por lá mesmo, parcela em 12 vezes no cartão, é alguma coisa como 70 e poucos reais, é menos de uma pizza. Pelo amor de Deus, invistam em conhecimento. Pelo amor de Deus, invistam em conhecimento. 70 reais por mês é para muitos de vocês dinheiro de nada. Mas vocês preferem ganhar tudo de graça. Vocês preferem ganhar tudo de graça. Por quê? Porque tem mentalidade de escassez. É essa luta que eu tô com vocês aqui. E não é porque eu tô vendendo não, tá? Eu sempre pensei assim. Os meus amigos de longa data sabem. Ainda quando eu não tinha nenhum curso para vender, ou nada para vender, eu sempre pensei assim. Então, lá no meu curso, lá no meu link, na minha bio, vai ter como comprar o meu livro, tem o link lá, tem como comprar a mentoria comigo e tem como comprar o curso. O curso vocês vão ver direto no aplicativo, tá? E no aplicativo também, se preparem, já quero anunciar aqui, no sábado eu vou anunciar a vocês o Clube do Livro. O que vai ser o Clube do Livro? Eu vou ter 12 livros que eu vou selecionar um por mês e eu vou me reunir com quem quiser se reunir comigo para todos nós lermos ao mesmo tempo um livro por mês. 2 vezes por mês nós vamos sentar e eu vou falar sobre o livro. E eu vou mandar um material com resumo daquele livro para cada um. Isso vai ser muito legal porque eu acredito bastante que só a educação muda a vida e aumenta o VSM. Então, manda bala, tá? Manda bala, comprem o curso, tá aqui na bio, na minha bio tem o link do curso, tem o link do livro, tem o link da mentoria. E contem comigo, eu tenho caixinha aberta, se vocês ficaram com dúvida aqui ainda dessa live, é só entrar nas caixinhas do meu Stories e mandar, que amanhã eu respondo todo mundo. Eu estou numa pegada muito grande agora de trabalho, porque eu estou finalizando o livro 2. Estou finalizando o livro 2. Inclusive, eu queria saber se alguém de vocês aqui é expert de Photoshop, porque eu estou querendo montar ali a capa, não montei a capa ainda, e eu queria uma capa bem legal, bem agressiva. Então, se vocês são expert em Photoshop, ou conhecem alguém que faz capa, venham conversar comigo no direct, porque eu vou fazer o livro 2 com a capa bem legal, e eu quero ajuda aí. Estou procurando nesse momento pessoas para desenvolver a capa do meu livro, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado por estarem comigo de novo. Não se esqueçam, na minha bio tem o link para o livro, tem o link para o curso, tem o link para a mentoria. Compre o que vocês quiserem, me chamem no direct, interajam comigo, mandem as suas perguntas, tem caixinha de pergunta lá aberta e vamos junto, tá bom? Lembre-se, pelo amor de Deus, mentalidade de abundância. Mentalidade de alto valor. Não tem como o mercado me enxergar em alto valor, sendo que alto valor eu não tenho. Pense nisso. Um grande abraço a todos e boa noite aí. Boa noite, pessoal.